Desde tempos imemoriais, o homem tem se perguntado se ele está sozinho nesse universo. Mas e se eu te dissesse que existem civilizações avançadas vivendo entre nós, que vêm de uma estrela chamada Pleiades? Já entendeu sobre o que a gente vai falar, né? Então, se você gosta desse assunto, curte esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Os Pleiadianos são uma raça extraterrestre que vem de uma estrela chamada Pleiades, parecidos com a gente, assim, mas tem algumas características que são diferentes. Por exemplo, a altura, são um pouquinho mais altos que a gente. Cabelos loiros, olhos azuis, pele clara, são uma das características dos Pleiadianos também. Eles são conhecidos como seres pacíficos, amigáveis e estão aqui para ajudar a humanidade a evoluir. Mas eu tenho que te dizer uma coisinha sobre isso também. Nós humanos temos muito preconceito. E esse preconceito, ele se estende de forma universal. Por exemplo, a gente acredita que pessoas com pele mais escuras podem ser pessoas mais ruins. A gente acredita que pessoas com pele mais claras podem ser mais amigáveis. Só que a gente já vem com esse processo de amadurecimento derrubando essas hipóteses. Não é a cor da pele que faz uma pessoa ser boa ou não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com caráter e não com raça, nem com gênero. Então, não são mulheres melhores que homens ou homens melhores que mulheres, ou mulheres tendem a fazer certas coisas porque são mais amorosas e homens não são amorosos. Mas pelo que eu tô percebendo, esse negócio vem caindo por terra. Então, imagina que todos os nossos preconceitos, eles também extravasam, né? Quando a gente fala aí de vida fora da Terra, né? De ET, né? De Pleiadianos. Agora, eu vou colocar uma outra raça aqui para você ver como a gente faz acepção de ETs. Vamos falar então dos reptilianos, gente? Eu dou muita risada quando se fala em reptiliano, em pleiadianos, enfim, nem vou colocar os outros nomes aqui, para não virar muita bagunça. Depois em outros vídeos a gente fala sobre isso. Mas você não pode julgar uma raça inteira, né, e dizer os reptilianos são do mal. Não, não é por causa disso. Não é isso que acontece. Os pleiadianos são do bem. Então, quando você abre a internet, você vê justamente esse tipo de informação, né? Por que que você vê isso? Porque um vai passando pro outro, que vai copiando o outro, que vai copiando o outro, e ninguém tem uma informação original para te dar. Então vamos falar um pouquinho de uma forma um pouco mais evoluída, universalmente, energeticamente falando, porque a gente vai aprender com o tempo, vai ter que aprender com o tempo a conviver com esses outros seres de outros orbes. Isso vai fazer parte da nossa sociedade daqui a pouquinho. Então a gente vai ter que aprender essa ética social universal. A gente vai ter que aprender a tomar cuidado tanto com as pessoas aqui encarnadas, com os humanos que a gente conhece, que a gente bate o olho, a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Então, eu vou ir devagarzinho, vou ir olhando com calma ali para conhecer aquela pessoa, se é amigável, se não é amigável. Isso vai ter que acontecer também com seres de outros orbes. Existem os seres de outros orbes que querem destruir a humanidade? Existe sim. Existem os seres de outros orbes que querem ajudar a humanidade? Também existe. Então é muito importante a gente ser razoável com outras pessoas, outros terráqueos, outros humanos aqui do planeta e seres de outros orbes também, porque tá tudo misturado. Do mesmo jeito que pode ter um pleiadiano que não é muito assim com os humanos, também pode ter um reptiliano que também não é tão contra os humanos assim. Ah, Sueli, você tá falando isso, você deve ser reptiliano então, né? Pode ser. Não, gente, não é isso. A questão é muito mais profunda que isso, ó. Vamos analisar de um ponto de vista um pouco mais racional, tá bom? Imagina assim, ó. Se a gente fala que um outro ser parecido com um réptil é reptiliano, nós que viemos do macaco, somos o quê? Macaquianos, no caso, né? Então vamos pensar por esse ponto de vista. Se a gente pensar assim, que a gente veio do macaco e veio num processo evolutivo, né? E chegamos aonde chegamos hoje, esses reptilianos vieram dos répteis, são as formas evolutivas dos répteis? Ok, fica mais fácil de raciocinar assim, né? E aí, numa cadeia alimentícia natural, quem é que come quem? Deu para entender? Então, se a gente for olhar de uma forma natural, os mamíferos, eles têm medo dos répteis, porque o réptil come o mamífero, simplesmente isso. Então a gente transfere essa forma de pensar, né? Isso parece até bobo a gente pensar nisso, né? Mas é interessante, tem que parar para pensar. A gente transfere essa forma de pensar de eu sou um mamífero e o reptiliano
tem sangue frio, olha só, tem sangue frio, não tem sentimento. Você quer ver uma coisa que eu acredito mais, que é um pouco mais palpável? Pode ser que a gente não tenha tanta afinidade, porque de uma certa forma nós viemos dos mamíferos e eles vieram dos répteis, então pode ser que a gente não se bique tão bem assim? Pode ser, né? Mas de uma outra forma de pensar, pode acontecer também um processo evolutivo a qual a gente entende o processo evolutivo das raças, do mesmo jeito que a gente, como mamífero, não vai lá nos pântanos, tudo destruir os crocodilos, né, os répteis e tal. Quem faz isso é desequilibrado, mas existe humano desequilibrado. Então pode acontecer de ter reptiliano desequilibrado querendo destruir a humanidade? Pode. E é muito provável que isso aconteça, inclusive. Mas aqueles reptilianos que são mais evoluídos, talvez assim, só pensem, bom, não tenho muita afinidade, não gosto muito desses humanos, acho eles meio feios, meio douradinhos demais, meio com a pele muito lisa. É melhor deixar eles com os processos evolutivos deles lá e tá tudo bem com isso. Deu pra entender como é que funciona? Então, no universo, tendo várias raças, tem raças que se afinizam e tem raças que não se afinizam tanto assim. E tá tudo bem. Vai ter raça que vai querer uma destruir a outra? Vai. A gente pode entrar nesse meio? Pode. Mas aí são outros 500. A gente não vai condenar uma raça inteira por causa disso. Bom, falei até bastante, né, sobre os reptilianos. E diz pra mim nos comentários se você quer que eu fale mais sobre os reptilianos, porque aí eu consigo saber se você quer saber, se você tem interesse. A gente pode fazer um vídeo inteirinho falando sobre os reptilianos também. O mais interessante é saber as afinidades que a gente tem com outros povos, e com certeza a gente tem muita afinidade com os pleiadianos, e eles têm sim muito interesse em ajudar a humanidade. E por que que eles têm muito interesse em ajudar a humanidade? Porque eles conhecem as engrenagens universais. Conhecendo as engrenagens universais, aparece no processo todo onde um ajuda o outro, e aí o universo fica melhor e todo mundo fica melhor. Então, como seres evoluídos, eles têm interesse em ajudar processos evolutivos e não destruir raças, nem planetas, nem civilizações. Então, eles estão aqui para ajudar, a grande maioria deles está aqui para ajudar. Mas não esquece, presta atenção no indivíduo. Porque você pode ter um contato, por exemplo, com alguém, né, de outro orbe, que aparentemente está muito interessado em te ajudar, mas as intenções podem ser outras também. Vem com palavras doces, com ações aparentemente muito legais, muito bacanas, com mensagens muito lindas, mas por trás, realmente, o negócio não toca muito bem assim. Então, o que que você pode fazer para distinguir entre um ser realmente do bem e um ser que não está muito interessado assim no bem? É o que eu sempre digo para vocês. A nossa sensibilidade é quem vai nos salvar a partir de agora. A tua evolução, saber o que você pode conseguir por você mesmo ou não. Por isso que é tão importante você saber lidar com a sua intuição, saber lidar com a sua sensibilidade, conseguir perceber se uma pessoa ou alguém ou algum ser tá dando uma risadinha para você, mas no fundo as intenções são outras, porque não dá para enganar a energia. Energia é energia. Aquela energia do bem, ela transpira o bem. Então, por mais que a pessoa esteja de cara fechada, você sabe que é uma boa pessoa porque você sente. E por mais que uma pessoa esteja sorrindo para você, você consegue sentir aquele veneninho. Isso vai servir para todos os seres, sejam eles do planeta Terra ou não. Olha só, eu vou deixar mais vídeos aqui para você conseguir continuar aí nesses assuntos, nesse papo, porque eu sei que para você é interessante. E vou deixar também a playlist de Jornada Consciente, que toda quinta-feira eu faço 10 horas da noite. A gente pode conversar ao vivo por lá. Tá bom assim? Beijo!